Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar para você sobre as principais melhorias do Adiante Framework 7.4. Começando então com algumas melhorias globais. Então nessa versão mais recente está homologado o suporte a também a versão mais recente do PHP nesse momento, que é a versão 8.1. Tivemos atualizações de bibliotecas importantes utilizadas dentro dos nossos templates, como é o caso da jQuery, que foi para 3.5.1 com correções importantes de bugs, a SummerNote, que é o componente para edição de HTML, a Full Calendar, né, que é o nosso componente de calendário, também uma atualização importante de versão ali, e a DOM PDF também está integrada, então está atualizada para a versão mais recente nesse momento. Como recursos globais, nós temos agora o empilhamento de cortinas sem limites, né? As cortinas são aquelas áreas deslocáveis na lateral do programa, né? Que contém uma página dentro dela quando ela é acionada, e agora então você pode empilhar várias cortinas uma acima da outra sem limites, sem se preocupar com isso, que é esse mecanismo é transparente agora no framework, assim como já havia sido feito em versões anteriores com as janelas, que também foi permitido o empilhamento transparente e automático sem limite. Você só precisa usar o recurso que as cortinas automaticamente vão ser empilhadas. Temos agora o recurso de abas internas, que são pequenas abinhas para a abertura dos programas dentro da própria área do sistema. Então você não precisa, por exemplo, usar o recurso de abas do navegador, caso queira. Esse recurso é acionável ou não, né? Você pode, mediante configuração, habilitar ele e daí ele se torna global na aplicação. Temos também agora o recurso de janelas MDI, que são a abertura das páginas dentro de janelas, dentro da área da aplicação, janelas que podem ser minimizadas, maximizadas. É importante salientar que nós já temos o recurso de janelas no framework, mas esse recurso de janelas MDI ele abre os programas dentro de janelas com um iframe que são totalmente independentes e isoladas umas das outras. Nós vamos ver em seguida. Também é um recurso que pode ser habilitado ou não conforme uma configuração global do sistema. Então usa somente quem quer. Algumas melhorias quanto à conformidade. Agora nós temos opcionalmente então a possibilidade de exigir o aceite de termos do serviço do usuário final. Então é gravado quando ele aceitou, né? Se aceitou ou não, é a data, a hora. E também a notificação de login. Então quando ele faz login, ele recebe um e-mail automático que ele fez o login na plataforma por questões de segurança, como muitos bancos e exchanges já fazem essa notificação também. Temos novos programas nos templates, como é o caso de um programa que mostra as informações do sistema, consumo de memória, CPU, disco, rede, como está a temperatura, né, dos cores. Então é uma página de monitoramento do sistema e um outro programa que vai mostrar as diferenças dos arquivos em relação às versões originais do framework, para você saber o que foi alterado, né, até porque muitas vezes ocorrem alguns problemas quando as pessoas modificam algum arquivo. Novos componentes, então, temos o Arrow Step, que é um componente que permite selecionar o passo a passo, né, como muitos sistemas de CRM utilizam, né, você selecionar a etapa de um processo. Temos agora o switch nativo, um color picker novo, ícones internos dentro dos inputs de texto e muitas outras coisas que nós vamos ver em seguida, e estão os changelogs. Temos novos eventos, como eventos de atualização de total de valor de field list data grid. Então, quando acontece a atualização de total, você pode disparar um evento e esse evento coletar os dados da data grid para, por exemplo, fazer um cálculo e jogar esse resultado num outro campo. Também muito importante. Em relação ao banco de dados, temos a implementação do soft deletes, alguns métodos novos e também opções novas nos conectores, como por exemplo o timezone, charset do MySQL e melhorias de Oracle SQL Server que a gente vai colocar depois também, apresentar também nos changelogs. Melhorias mais pontuais, como por exemplo a exportação automática das data grids em XLS, a recarga de cheques e rádios dinâmica por JavaScript sem precisar recarregar a tela, mail service com anexos, drop-down para trocar o status de registros embarcado dentro da lista. Depois a gente vai ver isso aí então. Algumas estatísticas da versão 7.4 foram 62 melhorias e 16 bug fixes em relação à versão anterior, que é a 7.3, e desde a primeira versão do framework, então, já lançamos, desde a primeira versão, né, que foi há bastante tempo atrás, 965 melhorias, 163 bug fixes, totalizando 1.128 novas implementações. Nós vamos à prática em seguida mostrar alguns dessas novidades, mas antes, quer aprender sobre o framework? Conheça o nosso curso oficial online, Dominando o Adiante 7. Começando com o primeiro recurso que nós já falamos anteriormente, que é o empilhamento de cortinas laterais. Aqui nós temos uma listagem de vendas e a tela de consulta da venda, né, o formulário de consulta, está programado para abrir numa cortina.
Já programamos também o formulário de edição para abrir numa cortina. Como os dois estão para a cortina lateral, agora ele empilha, né, uma tela em cima da outra. Então, quando nós fecharmos, ele vai fechar sempre a última, né, e vai voltar para a anterior. Então, esse empilhamento é automático, né? Basta você acionar aquela página via action, né, via uma ação, né, um botão, um link, que ela vai abrir automaticamente de maneira transparente e automática por cima, né? O empilhamento você não precisa fazer nada para ele acontecer. Basta que dentro da sua página esteja indicado que é para ela abrir numa cortina lateral, né? Usando aqui o set target container para dizer que o container daquela página é o painel lateral, ela vai abrir aqui na lateral da página. Beleza? Agora nós vamos para o template para mostrar um recurso que pode ser habilitado globalmente, que é o Use Tabs e o Store Tabs. Eu já vou falar para vocês o que ele é então. Então vou acessar aqui o template. Quando as abas estiverem ligadas, o que vai acontecer é que os programas vão abrir em abas embarcadas aqui dentro do programa, certo? Então você pode trocar de programas à vontade sem precisar utilizar as abas do navegador. Qualquer programa que você vai abrir, por exemplo, para leitura de uma mensagem, vai abrir em abas, você pode trocar as abas, pode fechar. E o que faz o Store Tabs? O Store Tabs faz com que elas sejam persistidas. Então você dá, por exemplo, um F5, você recarrega a página e mesmo assim todas as abas, você consegue acessar as abas da mesma forma, certo? Então esse é o recurso de abas, que é um recurso que eu vou desligar agora, né, e vou acessar de novo o template para você ver que à medida que eu troquei no arquivo de configuração da aplicação, né, no application.ini, desliguei o recurso, pronto, o programa já voltou a se comportar do jeito tradicional. Outro recurso que nós fizemos também são as MDI Windows, que também tem o Use MDI Windows e o Store MDI Windows no application.ini, que é o arquivo de configuração global da plataforma. Então vou acessar aqui o template e agora os programas abrem em janelas, né? É claro que nós já temos, né, a possibilidade, há muitas versões, já há muitos anos, já de abrir qualquer página dentro de uma janela, mas é uma janela que nós determinamos que queremos que aquela página abra em janela. No caso aqui, nós fizemos uma alteração no template que todas as páginas abrem em janela, independentes delas serem ou não uma janela. É uma alteração global, você pode colocar aqui vários programas lado a lado, você pode usar programas lado a lado, você pode intercambiar eles aqui embaixo, né? Tem um sistema de abas que facilita a localização, você pode minimizar o programa, pode maximizar o programa, então nesse caso todos os programas que você abrir vão abrir em janelas. Ok? É importante salientar que esse também é um recurso global que pode ser habilitado ou desabilitado mediante configuração. Então fiz logout no sistema, alterei a configuração, entrei, pronto, né? Já não utiliza mais o sistema de MDI Windows. Outro recurso interessante que foi criado foram o aceite de termos de serviço, né? Então a partir de agora você pode cadastrar os termos do serviço. Aqui nas preferências eu coloquei qualquer textinho aqui e à medida que o usuário acessar a plataforma, então, a primeira vez ele vai ter que fazer o aceite, né, vai ter que concordar com termos de uso e política de privacidade da aplicação. Feito isso uma vez, na próxima vez já não vai mais perguntar, né, a não ser que você altere os termos do serviço e no cadastro de usuários vai ficar indicado quando ele fez o aceite de termos do serviço, ok? Isso também é opcional, é uma variável, é uma configuração chamada Required Terms. Outra configuração que foi feita é o Notification Login, que se tiver ligado, o que vai acontecer? Cada vez que o usuário acessar a plataforma, um pouquinho depois, né, é preciso cadastrar no agendador do sistema, na Chrome Tab, um programinha para rodar, que vai mandar para ele por e-mail uma notificação que ele fez login na plataforma. É importante, muitos bancos e exchanges, né, de criptomoedas já utilizam esse recurso para que o usuário saiba, então, quando alguém acessou a conta dele. Também é um recurso opcional, que é o Notification Login, então. Temos novos programas aqui no template, né, um que eu vou mostrar para vocês, que é o System Information, que vai um programa que mostra as informações do sistema como um todo, né, a memória RAM, as CPUs, vai mostrar também a ocupação dos discos, né, como estão os cores, a rede. Então, uma página de monitoramento do sistema. Uma outra página que foi implementada é a diferença de arquivos, que vai listar todos os arquivos distribuídos com o framework, se eles estão em status igual ao original distribuído naquela versão, modificado ou excluído. Assim você sabe, consegue um diagnóstico mais claro para visualizar quando algum arquivo foi modificado, né? Aqui nós temos um indicado um pouquinho diferente em relação a esse aqui no caso é o arquivo de traduções, né, em relação à distribuição original do framework, ok?
Então agora nós vamos mostrar mais alguns componentes, né, rapidamente. O Arrow Step é um componente que permite você selecionar a etapa de um processo, né, e quando você submete o formulário, você tem o número do índice da etapa que você selecionou. É totalmente configurável, a altura, as cores, as opções. Ele se comporta como um componente de seleção de um formulário, como se fosse uma combo, por exemplo, né? Então esse componente novo chamado Arrow Step. Deixa eu mostrar aqui rapidamente a declaração dele, está aqui, ó, Arrow Step, né? A gente utiliza add item, né? O nome, o valor e a cor do elemento, ok? Então, esse é um componente novo. Aqui nós temos um check button, que é um componente que já tínhamos, mas renderizado na forma de switch, também uma opção um pouquinho diferente. Eu vou mostrar aqui o código para você. Aqui então nós temos o método setUseSwitch, passando true, e uma cor para ele funcionar quando estiver ligado, e temos que usar também o setIndexValue para dizer qual é o valor que vai passar na postagem. Então esse aqui é o tCheckButton, não é o checkGroup, não, é o checkButton, que é um individual. Então quando ligado ele passa ali o valor, né? Caso desligado, então ele não passa nada no post, ok? Então tCheckButton com o switch habilitado, a cor é personalizável. Continuando aqui então, nós temos agora um Color Picker totalmente novo, né? Um componente novo que foi desenvolvido. Então nós podemos ter alguns presets de cores, né? Algumas cores padrão aqui para o usuário selecionar, e também temos o canal alfa, que ele pode selecionar então uma cor com transparência, que é um RGB de 8 posições. O canal alfa pode ser desligado, né, também nesse caso necessário. Temos aqui também a possibilidade de colocar um íconezinho dentro dos inputs, né, um método novo, setInnerIcon, e aqui também o toggle de senha, né, que você pode, agora tem um botão para ligar ou desligar a visibilidade da senha. Também foram feitas melhorias em componentes de captura de imagem, né, o Image Capture e Image Cropper. Agora eu vou mostrar alguns eventos novos. Então aqui nós temos uma field list, né? Essa field list você pode digitar, por exemplo, aqui alguns valores. Deixa eu mostrar aqui o que está acontecendo aqui embaixo. É um toastzinho. À medida que eu vou digitar um valor e saio do campo, ele dá lá o total, né? Então vou botar aqui mais 1, mais 11 no caso, ó, ele deu o total. Então cada vez que você digita um valor e sai do campo, ele vai colocando o total aqui. Por que eu estou mostrando esse toast com o total? Esse é um evento disparado a partir da atualização do total da field list, que é um evento novo. Então na field list agora, deixa eu mostrar aqui para vocês, nós vamos ter um método novo chamado setTotalUpdateAction, que é uma ação a ser executada sempre que o total da field list for recalculado, né? Então, nesse total, eu posso percorrer aqui a variável de parâmetros, né? E no parâmetros vem o listData. O listData vai ser uma matriz com todos os dados da field list. Então, aqui nós podemos, por exemplo, fazer um cálculo em cima dos valores da field list e jogar isso aqui no outro campo da tela. Então, ficou muito fácil. É importante salientar que esse total já é automático, né? Você habilita ele, mas o que foi feito agora é a possibilidade de capturar o evento. Quando o total é atualizado, então disparar uma ação para pegar esse total ou pegar um outro valor da data grid, fazer um cálculo com esse total, por exemplo, e jogar, por exemplo, em outro lugar da tela. Ok? Continuando então, agora vou mostrar para vocês um outro evento que foi feito agora na data grid, né? Na data grid, eu vou abrir aqui o formulário de vendas, foi feito um método parecido, deixa eu buscar aqui, que é o setMutationAction. O que é o MutationAction? O MutationAction é um observer. Então é um evento que vai ficar observando a data grid. Sempre que houver alguma alteração da data grid, eu posso disparar uma ação. Por exemplo, excluir um elemento. A ação que eu estou executando aqui é exibir o total da data grid na tela. Vou adicionar um elemento novo da data grid, ok? Então disparou novamente. Então, para que eu possa pegar o total, jogar isso em algum lugar na tela, fazer algum cálculo com isso. Como é que funciona isso então? O setMutationAction é um método que vai ficar observando a data grid, você passa uma ação para ele, no caso aqui é MutationAction, e dentro dessa ação nós recebemos, dentro da variável param, né, uma matriz com todos os dados da data grid. Então você apagando um elemento ou acrescentando um elemento, ou editando ele, você vai ter aqui uma matriz com todos os dados da data grid prontinho para percorrer e fazer o que você quiser com eles. No caso aqui eu estou incrementando o total e jogando o total na tela por um toast. É um exemplo bem simples, mas na verdade o mais interessante disso é você, por exemplo, pegar um total, subtrair um desconto, somar um frete e aí jogar num terceiro ou um quarto campo na tela com um total calculado, né? Ou seja, o total dos itens mais isso menos aquilo e fazer uma fórmula. Então ficou bastante, digamos assim, fácil, né, de você percorrer uma data grid quando ela sofre alguma alteração e fazer um cálculo com esse resultado.
Bom, agora eu vou falar de um outro recurso que é o soft delete, né, que é a exclusão lógica de registros. Então, aqui no cadastro de clientes, por exemplo, né, nós temos um cliente e eu vou mostrar agora como o soft delete pode ser habilitado, ok? Então, eu vou abrir aqui a classe de cliente. E aqui nós podemos definir uma constante que é a deleted at. Nós vamos determinar qual é o campo no cadastro, naquele cadastro que contém a data de exclusão, a data hora de exclusão do registro. Se isso aqui tiver definido, essa model, essa tabela vai ser gerenciada na forma de soft delete. O que é o soft delete? Em vez de excluir fisicamente o registro do banco de dados, ele não vai ser excluído fisicamente, ele vai ser marcado como excluído, com uma data de exclusão, ele não vai mais aparecer nas listagens, né, no gerenciamento normal, ele não vai mais aparecer, mas ele vai continuar existindo fisicamente no banco de dados. Então vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Não temos nenhum registro excluído no momento. Agora eu vou excluir ele, esse registro 41. Pronto, ele já sumiu da listagem, ele não existe mais. Mas agora nós vamos ver no banco de dados, ele ainda existe, mas ele está com uma data de exclusão preenchida, ok? Então esse é o soft delete. Vários métodos do framework foram modificados, deixa eu mostrar aqui para vocês alguns. Aqui nós temos uma classe de testes que eu vou mostrar rapidamente, que ela mostra como podemos trabalhar com alguns registros excluídos, ok? Então aqui eu vou abrir uma transação com o banco de dados. E vou mostrar como se comporta o registro 41, que é esse registro que nós acabamos de excluir ele logicamente. Vamos ver como ele se comporta. Então aqui eu estou mandando buscar o 41 e aqui eu estou mandando buscar o 41 com um true em segundo parâmetro. Esse true ele diz para buscar os lixos, buscar os excluídos. Aqui eu estou mandando buscar o 41 de uma maneira normal e aqui com o método withThrashed, que é o método que numa sintaxe de Fluent Interfaces, né, que é essa interface encadeada aqui, ele traz os lixos juntos, ok? Então aqui ele não deve trazer nada, deve trazer, não deve trazer nada e deve trazer porque eu estou pedindo o if trashed junto. Ó, null trouxe, perfeito. Então quando você, normalmente, né, quando você trabalhar com os registros, não vai trazer os excluídos, a não ser que você force isso, no caso do find ou de outros métodos como o all, como passando um true aqui, ou numa interface fluente, chamando sempre o if trashed em primeiro lugar, certo? Quando você estiver trabalhando com repository, né, eu vou mostrar aqui em seguida, né, um repository, como é que funciona. Sempre que você estiver trabalhando com um repository, então, da mesma forma, você vai ter que passar um true como segundo parâmetro se você quiser trazer os registros excluídos, né? No caso aqui eu estou mandando trazer o registro 41. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa na tela. Ó, trouxe ali o registro normalmente. Se eu não estivesse passando esse true aqui como segundo parâmetro na hora de instanciar o repository, que é o normal, ele não traz nada. Então, normalmente esses registros não vão ficar visíveis mais para você, a não ser que você forçosamente passe algum parâmetro para dizer que você quer trazer ele, certo? Bom, temos mais algumas melhorias em banco de dados, como, por exemplo, novas variáveis no conector de MySQL, algumas melhorias em SQL Server, Oracle, mas nos changelogs nós temos bem detalhado isso, ok? Agora, para ir já para os finalmente, eu vou mostrar mais alguns recursos, alguns exemplos. Aqui na listagem de vendas nós fizemos um drop-down embarcado para trocar o status da venda, bem bacana. Isso aqui está distribuído junto com o tutor, respeita a paginação, então você troca aqui, ele não volta para o início da paginação, né? Deixamos também pronto um exemplo de janela customizada de busca de registros, que é uma janela que você pode programar ela inteiramente na mão, né, com quantos campos você quiser, colunas, campo de busca, e ao clicar aqui nós podemos mandar esse dado para vários campos da tela, né, então uma seek manual, né, temos o exemplo ali que eu já mostrei do Arrow Step, temos a exportação de data grid em XLS, deixa eu mostrar aqui ó, exportar, né, data grid como XLS. Deixa eu mostrar como foi feito isso. Vou buscar aqui por XLS e apenas uma linha nova que você vai ter que acrescentar nos programas que você já tem lá para exportar CSV, PDF. Agora tem uma linha nova que você coloca ali para exportar em
em XLS, né, em planilha. Bom, esse aqui é apenas uma parte, né, das melhorias que nós temos, né, nessa nova versão. É importante você, quem acompanha, quem já está com a gente desde várias versões anteriores, acompanhar os changelogs, que é a documentação que está no site, que tem item por item de tudo que foi melhorado, uma especificação, um exemplo de uso e tudo mais. Esse vídeo é mais para facilitar, né, passar essa mensagem para vocês das principais melhorias e evoluções que a gente teve nessa versão 7.4. Beleza, pessoal? Obrigado pelo tempo de vocês e até a próxima.